qual o cenário que a gente está agora? A gente está num cenário de pandemia. 2020 vai ser mais um ano de pandemia, assim como foi 2021, aliás, vai ser mais um ano, assim como foi 2020, só que a gente tem um elemento novo aqui, que é o elemento eleições presidenciais, né? No próximo ano, 2022, a gente tem eleição presidencial e agora tem uma novidade, que é a possibilidade de o Lula concorrer na eleição. Eu não sei quem de vocês já investiu na Bolsa ali em 2018, quando teve a última eleição presidencial. Mas 2017 e 2018 foram 2 anos de muita volatilidade, principalmente 2018, muita instabilidade na Bolsa. A gente teve greve de caminhoneiros, depois veio eleições. Então a Bolsa ela ficou um pouco assim, tendendo a cair, dava uma subidinha, caía de novo, e aí saía uma pesquisa que colocava o Lula lá em cima, e aí a Bolsa despencava, e ficou nessa por bastante tempo. E foi uma época em que eu vi muita gente, eu ainda não estava aqui no Instagram, mas eu convivia com investidores assim, em fóruns e blogs, e eu vi muito investidor, mesmo experientes, assustados. Investidores que, embora tivessem uma bagagem, uma visão de longo prazo, começou aquele papo de se Lula foi eleito, o Brasil vai virar uma Venezuela. Se Lula foi eleito, tudo vai virar uma bagunça. E agora eu tenho que investir no exterior. Porque Lula vai ser eleito, o Brasil não presta. E isso foi um sentimento predominante na época. Não que estivesse errado investir no exterior. Eu acho que quem investiu no exterior na época, coincidentemente, né, por conta da pandemia, o dólar subiu muito e acabou se dando muito bem. Só que foi uma época que as ações brasileiras elas caíram muito, descoladas dos seus fundamentos. Então foi uma época em que quem sobreviveu, quem não sucumbiu ao medo, à preocupação, ao nervosismo, conseguiu comprar ótimos ativos em ótimos preços, e foi só o Bolsonaro ser eleito, né, que a Bolsa decolou. E 2019 foi aquela alegria, né? Todo mundo feliz, as ações só subindo, e claro que depois veio a pandemia e tornou o cenário mais desafiador novamente. Só que esse mesmo cenário ele está se desenhando para acontecer novamente agora, em 2021 e 2022. Né? A gente até está com um processo eleitoral um pouco precoce, né? Com essa questão de o Lula ser elegível novamente. Então ele já começou a se colocar como candidato, e o Bolsonaro já entendeu que esse é um adversário a ser batido e já está se posicionando de certa forma como candidato também. E aí tem duas questões. Primeiro que com a ameaça Lula, a tendência é que o governo Bolsonaro ele comece a adotar medidas com um foco um pouco maior no populismo, em agradar a população visando a eleição. E isso implica em aumento de gastos, em estourar o teto, em expandir a máquina pública, em medidas populistas como intervenção na Petrobras, por exemplo, justamente visando evitar uma derrota política em 2022. Só que essas medidas elas têm um efeito adverso de longo prazo e o mercado precifica isso. Então esse vai ser um primeiro drive que pode derrubar as ações, tá? Se o governo começar a caminhar muito nessa linha, isso pode derrubar as ações. Porque veja só, uma das bandeiras do governo eram privatizações para enxugar gastos, etc. Mas agora ele tem como adversário, o Lula, né, no caso, um cara que ele é totalmente contra a privatização e vai ganhar muito capital político se o Bolsonaro propor privatizações grandes, como um Banco do Brasil, como uma Caixa. Então, todas as medidas de austeridade, de liberalismo econômico, elas tendem a ser freadas e substituídas por medidas mais populistas. Isso vai dar um baque na Bolsa. E o segundo drive de baque na Bolsa é o próprio fortalecimento da candidatura do Lula, tá? Porque
até agora ele não anunciou nada, né? Ele só fez um discurso, só teve a questão lá do Fachin, né, que anulou as condenações dele, mas na hora que essa anulação de condenações ela for concretizada lá dentro do STF, né, o voto de toda a turma lá que anulou isso, certamente ele vai começar a se portar como um candidato, vão começar a aparecer as pesquisas eleitorais mostrando ele com uma boa posição, e isso também vai ser um drive para derrubar as ações. Então, a gente pode ter aí um cenário que pode se desenhar de bolsa muito instável, talvez tendendo um pouco para a queda até as eleições, a depender do cenário que se vá desenhando entre os candidatos, etc., e medidas econômicas que forem tomadas. E esse é um momento para a gente aproveitar, não é um momento para se desesperar. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas estou dizendo que existe a possibilidade grande de que isso aconteça, assim como já aconteceu antes. Eleição no Brasil presidencial sempre gera repercussão na bolsa. Essa próxima eleição parece que desde já tende a começar a gerar repercussão muito antes lá de 2022, e a gente tem que aproveitar esses momentos para comprar ativos mais baratos, tá? Para comprar bons ativos mais baratos. E aí, com aquele cuidado as pessoas pensam assim, mas qual é a melhor oportunidade diante desse cenário? Qual é a melhor ação qual é a ação que mais vai se beneficiar desse cenário, ou de uma possível eleição do Lula, de não sei o quê? Na verdade, a gente não tem que focar, quando você está escolhendo ações, a gente não foca no cenário atual, nem no cenário daqui a um ano. A gente foca no cenário daqui a 10, 15, 20 anos. Então, não tem como saber quem vai ser presidente daqui a 15 anos, 20 anos, e pouco importa. Essas volatilidades de curto prazo, para a escolha da ação, pouco importa. Então, o importante a bolsa vai estar caindo, pode estar caindo, mas a escolha dos ativos, elas permanecem da mesma forma, escolhendo empresas resilientes que vão cair junto com tudo. Quando o mercado ele precifica o risco político, tudo cai, empresa ruim, empresa boa. E aí a gente tem que aproveitar esse momento para focar nas empresas boas, nas empresas resilientes, até naquelas que eventualmente são medalhões do mercado, né, e que as pessoas acham que não tem mais nada para entregar, mas são bons momentos para conseguir fincar uns pés nesse tipo de ação que em outros momentos talvez estejam a preços muito elevados, e a gente aproveita esses momentos de instabilidade para conseguir pegar boas ações de boas empresas ou bons fundos imobiliários, tá?